Glória a Deus, vamos entrar na palavra. Você vai abrir tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Amém? 2 Reis 5. Quem achou, diga amém, Jesus. Podemos ler? Eu vou adiantar um pouquinho ali, explicando, e depois eu faço a leitura na sequência. Essa passagem ela fala sobre Naamã. Naamã a gente conhece, era um general de guerra. Esse general de guerra ele foi muito usado por Deus e através dele a Síria ela teve ali um grande sucesso. E esse homem ele se tornou para eles um herói de guerra. Só que quando eles vão em Samaria e traz de Samaria, ou de Israel, né, uma moça, essa moça ela fica na casa de Naamã, e ela percebe que Naamã ele era leproso. Ela consegue ver isso. Eu não sei se foi pelo convívio, não sei se é porque dentro da casa, talvez ele tinha uma distância da família. Eu imagino que naquele tempo eles, como era o caso, não usavam as mesmas louças da casa, não comia no mesmo lugar. E ela olhando para aquilo ali, talvez ela observando e vendo que Naamã, um homem tão condecorado, né, um herói de guerra, um homem tão vencedor, tinha uma limitação, como era essa na época, que era a lepra. E aí ela até cogita, ela chega e ela pensa, não sei, e ela diz assim: quem dera se o meu Senhor estivesse diante de um profeta daqueles de Samaria. E aí naquela hora que ele ouve isso, o Naamã vai falar com o rei dele. E aí ele fala lá com o senhor dele, e ele vai até Israel, ele vai em Samaria, para poder ser curado da lepra. Então, a partir do versículo 5, diz assim ali, ó. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou, só um minutinho, vamos acompanhar aqui, só um minuto. 2 Reis 5, versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as tuas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, ele busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E aí diz a Bíblia que ele sai indignado ali. Ele vai reclamar da água, vai reclamar de algumas coisas. Mas onde que eu quero chegar agora? Todos nós queremos alcançar de Deus alguma coisa, e você sabe que Deus ele é poderoso. Deus ele cura, ele liberta, ele tem todo o poder. Deus pode mudar a tua história num estalar de dedos. Ele pode mudar qualquer situação que você estiver vivendo. Só que a Bíblia,
ela deixa algumas ressalvas. Deus, ele não muda quem ele é. E Deus não transfere esse direito de eu escolher como que eu vou ser curado. E muitas pessoas perdem a bênção de Deus, como o próprio Naamã. Naamã, ele saiu da porta da casa de Eliseu e diz a Bíblia que ele foi indignado, ele começou a retornar. Eu imagino nas palavras, usando as nossas palavras, que ele deve ter chegado de novo ali no carro que ele estava, e ele diz para os moços, vamos embora logo daqui, porque esse profeta fez isso, fez aquilo. E aí ele começa a desabafar, ele vai dizendo, olha, eu pensava que ele ia sair lá da casa dele, de onde ele estava, ele viria até mim. E ele diz, eu pensava que ele ia estender as mãos aos céus, e invocar o nome do Deus deles, e ia colocar a mão ali sobre a lepra, e eu ficaria curado. E aí ele fica revoltado que ele não fez isso. Ou seja, quando ele sai da Síria e vai para Samaria, na cabeça dele, ele já tinha tudo planejado, como que Deus ia curar, como que Deus ia fazer, como que Deus ia libertar ele daquilo ali. E muitos de nós têm esse hábito, as pessoas têm um meio de colocar na cabeça que as coisas de Deus é do jeito que elas pensam, do jeito que elas acreditam. Algumas pessoas, elas vêm na igreja, elas ouvem uma palavra e elas dizem assim, às vezes até conversam dentro de casa, nos lugares, você acha que Deus, ele faz tal coisa? Você acha que Deus, ele fala dessa forma? Você acha que isso ali está certo ou está errado? E as pessoas, elas tentam colocar para Deus um padrão, um jeito da qual seria o correto para Deus agir. Deus, ele é Deus. Deus, ele não tem uma regra para ele. Amém? Ele não tem um modo operante que ele vai ter que trabalhar dentro daquele modo para poder fazer algo nas nossas vidas. Ele é o Senhor. Ele faz como ele quiser. E às vezes nós tentamos padronizar o jeito de Deus operar os milagres dele nas nossas vidas. Por isso tanta gente deixa de alcançar milagres, deixa de receber bênçãos de Deus. Muitas vezes eu fico pensando, se o povo de hoje, que hoje tem um povo mimizento, irmãos, com Deus, é terrível. Se o povo de hoje estivesse nos dias, por exemplo, de Moisés, talvez ele se revoltaria contra Deus. Porque você pega ali a mãe de Moisés, ela pega um bebezinho, betuma ali, o cestinho onde ele estava, coloca dentro de um rio, onde deveria ter muitos jacarés, crocodilos, não é? E solta a criança. Hoje as pessoas diriam, eu jamais colocaria o meu filho naquele rio. Nós sabemos, por ler a Bíblia, que se ele tivesse ficado na casa dela, o faraó teria mandado matar. Amém? Então a única chance dele viver foi o que ela fez. Mas quantas vezes ela seria apedrejada, aquela mulher, por isso? Vou mais longe, o Abraão, a mulher dele, a Sarai, chega para ele e fala assim, Abraão, ou eu ou ela. E o Abraão deve ter falado para ela, Sarai, eu vou ficar contigo, você é minha esposa. Ela fala, então manda essa mulher embora daqui. Só que ela tinha um filho de quem? De Abraão. Como é que resolve isso agora? O Abraão foi orar. Quando ele vai orar, Deus fala o que para ele? Abraão, faz o que a Sara falou. Faz o que a tua mulher mandou. O que a mulher dele mandou fazer? Põe ela para fora com uma criança. Se fosse hoje, Abraão estava preso. Tem até uns 4, 5 crimes no mínimo que ele cometeu. Ele pega a criança, coloca nas costas da mulher, dá para ela uma mochila com um pão dentro e umas garrafas de água para ela levar. E fala para ela, vai com Deus, né? E Deus te abençoe. Era uma ordem de Deus. Como é que as pessoas viriam isso hoje? Mas eu pergunto, se Deus não mudou, Deus continua tendo o jeito dele de trabalhar, de agir nas nossas vidas. Só que a gente questiona, a gente fica colocando, mas será que Deus vai fazer desse jeito, de tal forma? Como eu disse, Deus, ele é Deus. Ele pode mudar a vida de quem ele quer, como ele quer. O que eu tenho que estar é preparado para receber o que Deus tem para fazer na minha vida. Diga amém. Amém? Agora ele quer fazer algo na tua vida. Só que se eu criar um padrão, eu não vou alcançar.
Porque ele não vai trabalhar dentro daquilo que eu espero. Ele vai trabalhar do jeito dele. Deixa o marcador aqui um pouquinho. Você vai lá rapidamente. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Isaías, capítulo 55, versículo de número 8. O Naamã, ele quase jogou fora a cura dele. Ia terminar a vida dele leproso. Ele ia ficar leproso até o dia da morte. Talvez ele nunca mais na vida dele daria um abraço na esposa dele. Talvez não abraçaria mais os filhos dele por causa dessa lepra. Porque antigamente não podia, o leproso ele ficava realmente distante. Amém? Posso ler? Olha o que Deus diz. Porque os meus pensamentos, os pensamentos de Deus no caso, ele não é os nossos, ele diz, não são os vossos pensamentos. Ou seja, o pensamento que o Naamã tinha de como Deus tinha que curar, na verdade era só um tropeço para a vida dele, era um impedimento para a vida dele. Agora ele diz também ali, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, quando nós tentamos entender, quando pensamos como que Deus vai operar, nós jogamos fora a bênção. Você veio hoje aqui orar pela tua família. Talvez você pode sair daqui e você ter o pior resultado que você poderia ver da tua família após um culto e de uma oração. Eu já vi casos de pessoas que foi na igreja e ele tomou o pior, como é que ele posso dizer aí? Não vou nem dizer ali que ele embriagar, porque o cidadão quase morreu. Tomou a maior dose de cachaça que ele podia tomar na vida dele. E depois se converteu. Mas quem olhou para ele pensou, puxa vida, agora ele se perdeu de vez. Se nem dentro da igreja deu certo, sai da igreja e vai encher a cara. Não estou falando que alguém tem que sair daqui e encher a cara, não. Tá bom, igreja? Por favor, fazer desse jeito, que é o jeito de Deus agir, não. Mas já vi acontecer isso. Já vi casal que tiveram a pior guerra depois de sair de um culto. E depois a vida mudar. Você vê? Pastor, mas Deus não abençoou, Deus não trabalhou? Trabalhou. Deus fez a obra? Fez a obra. Amém? E tem gente que às vezes vem na igreja, sai dali todo animado e comete talvez o pior pecado da vida deles. Depois. Você está entendendo? Isso não quer dizer que Deus não vai operar na tua vida. A questão é, teu coração, ele está ali para Deus como uma terra fértil, uma terra pronta para receber o que Deus quer fazer na tua vida? Pastor, tá. Então eu só tenho que confiar no agir de Deus. Ele tem pensamento ao teu respeito, ele quer fazer algo na tua vida, ele quer abençoar a tua casa, ele quer curar, ele quer te libertar, mas ele está dizendo que os pensamentos dele não é os nossos. Os caminhos que ele usa não é os caminhos que eu penso que teria que ser, como foi o caso de Naamã. O caminho que Naamã imaginava era o profeta sairia, invocaria a Deus e tocaria sobre a lepra e ele ficaria curado. Então ele ia lá, põe a mão em cima, a lepra desapareceria, talvez pouco a pouco, já sentiu a melhora, e ele voltaria para casa feliz, daria uns presentes lá para aquele profeta, que ele tinha levado um monte de coisas. Só que não era o jeito de Deus. Para o profeta, Deus falou assim, você nem vai atender ele. Você vai mandar ele ir tomar 7 banhos lá. Ele vai e sai chateado. Volta lá mais uma vez, 5:11, 2 Reis 5:11. Segundo livro de Reis, 5, versículo 11. Amém? Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com que, igreja? Com indignação. Por quê? Porque não era o caminho que ele tinha. O caminho que Naamã projetava, o pensamento dele era aquele, do profeta tratar ele com a mesma honra que ele sempre foi tratado. Mas talvez a lepra dele era por causa do orgulho,
Não é verdade? Deus tinha que tratar a raiz daquela situação. Talvez a lepra dele era exatamente por pensar diferente, por ter sempre as coisas feitas do jeito que ele queria. E Deus vai falar para ele, você não vai lá não, manda só o auxiliar ir lá e falar para ele fazer isso. Aí o servo dele diz, no 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Ele deve ter respondido que sim, e eles dizem, quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Naamã faz o quê, igreja? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um. E como que ficou, igreja? E ficou purificado. Olha o 15 agora. Então voltou ao homem de Deus, ele, toda a comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ou seja, Deus tinha para aquela situação uma outra forma de agir. O que ele precisava de fazer era obedecer a Deus. Era fazer o que Deus mandou. No culto da manhã, enquanto eu estava pregando aqui, um irmão contou um testemunho. Ele trabalha mais com esse negócio de roça, essas coisas. Ele falou que ele estava querendo arrumar um trabalho, e ele falou que ele estava orando, Deus falou para ele, sai, e vai indo, caminha. E ele saiu, descatou de manhã, ele contou hoje o testemunho, e saiu pela rua. Ele disse que até onde que ele foi uns 6 ou 8 quilômetros. Mas ele dizia que a uns 2 quilômetros ele andando, apareceu alguém conhecido, ofereceu uma carona para ele, ele foi, chegou lá, ele conseguiu trabalho. Você vê, jeito de Deus agir. Se fosse perguntar para qualquer pessoa, ela falaria, para você conseguir trabalho, você tem que levantar cedinho, levar um currículo em tal lugar, que também é o certo. Mas Deus tem o jeito dele de fazer. Quando você está dirigido por Deus, Deus tem a forma dele de trabalhar. Vi na internet outro dia, numa das redes sociais também, uma moça. Ela cuidava, era obreira dos jovens, e ela prometeu que ela daria para a igreja as lembrancinhas para quem viesse pela primeira vez. Ela disse que ela foi no shopping comprar o que precisava e levou a Bíblia. Foi lá, sentou na praça de alimentação ali para ler a Bíblia, enquanto ela estava ali fazendo as compras dela, quando ela parou, ficou ali. E ela não estava ainda procurando o trabalho necessariamente, mas ela já estava orando a Deus, pedindo para Deus que ela precisava de uma porta, que ela precisava de um trabalho realmente. E aí uma senhora que não costumava ir também, vai ali, senta e vê aquela menina lendo a Bíblia. Aí a mulher fala para ela que ela tinha uma entrevista de emprego que ela ia analisar naquela hora, e oferece para ela se ela não queria fazer também. No final da tarde ela estava empregada, e ela mesma, acho que logo vocês acaba chegando para todo mundo, né? Você vai ver esse testemunho dela. E ela conta ali do agir de Deus. Deus tem o jeito dele de trabalhar. Ela nem estava ainda com ali dentro do coração dela, convicta de que ela já ia procurar o trabalho. Ela estava orando a Deus, dizendo para Deus, Deus já tinha ouvido, já tinha trabalhado, já tinha preparado tudo. E você vê, se você olhar o tempo, a maneira que aconteceu, ela senta, pega uma Bíblia, a pessoa era uma pessoa que tinha o respeito por Deus, vê aquela moça com a Bíblia na mão, e ela sente de oferecer um trabalho. E ela passou na entrevista. Tudo sincronizado, não é verdade? Parece que as coisas foram combinadas, né? Mas foi combinada só no mundo espiritual. Porque enquanto ela decide comprar a lembrancinha, Deus toca no coração daquela empresária para ela ir para aquele mesmo lugar. Ela se encanta em ver alguém ali meditando, lendo a Bíblia. E era o dia exatamente da entrevista. Talvez essa moça nunca imaginava que aquele dia poderia abrir uma porta. Mas é os pensamentos de Deus mais alto do que os nossos. Amém? O trabalhar de Deus, ele é mais alto do que os nossos. E todas as vezes que você colocar um propósito na tua vida, que você tentar fazer do teu jeito, pode ser que vai dar errado. Como estava dando errado para Naamã. Pastor, como que eu faço para dar certo? Esteja disponível na mão de Deus. Seja lá o que for que você quer para a tua vida.
não padroniza o jeito de Deus trabalhar. Confia nele. Pastor, mas se Deus não me abençoar, se Deus não fizer na minha vida, se Deus me deixar na situação que eu estiver vivendo, é impossível, sabe por quê? Deixa o marcador, já vou voltar aqui, Jeremias 29, versículo 13. Jeremias 29, eu acho que é isso. Jeremias 29, olha que interessante o que a Bíblia diz aqui para nós. « 29:11, não é o 13 não, 29:11. Posso ler? Porque eu bem sei o quê? Fala para quem está pertinho de você, fala aí, Deus pensa em você. Amém? Pastor, eu não sei nem o que peço para Deus, mas Deus está pensando em você. E quem sabe mais da tua vida do que Deus? Quem sabe que você precisa? E o interessante de Deus, que apesar da grandeza de Deus, de tudo, você tem um Deus que Ele diz que Ele tem pensamentos ao teu respeito. Você nem sabe disso, mas Deus está pensando na tua vida. Você faz planos, você começa a pensar, um dia eu quero fazer isso, eu quero conquistar algo. Deus está pensando na tua vida. Ele está projetando algo para você. E olha o que diz ainda depois, ó, diz o Senhor. Pensamentos do quê? Volta lá, volta lá, volta lá. Pensamentos de? E não de mal. Fica tranquilo. Deus nunca vai estar querendo de alguma forma puxar o teu tapete e te dar uma rasteira. O pensamento que Ele tem para você sempre é te honrar, te abençoar. Ô, pastor, as coisas deram errado. Cuidado. Pode ser aquele erro, pode ter sido o trampolim para te levar aonde você almeja na tua vida. Aí ele diz lá, o pensamento de paz e não de mal. Ou seja, muitas vezes eu posso não entender, pode parecer que aquilo não é benéfico, mas eu devo ficar tranquilo porque é um pensamento de paz. Se eu estou caminhando com Deus, aquilo vai trazer paz, não vai trazer mal. Agora olha o finalzinho, para vos dar o quê? Não é o fim que Deus espera, para dar o fim que você espera. O que você pensa para a tua vida? O que você imagina? O que você almeja dentro do teu coração? Pastor, eu queria tantas coisas de Deus. Pode ter certeza que Ele está pensando também, juntamente com você. Se você é temente, anda com Ele, Deus tem pensado o que Ele vai fazer para levar você até essa bênção. Amém? Eu imagino que Naamã, ele queria muito ser curado. Ele vai, leva uma moça para lá, uma escrava, mas Deus já estava pensando em tudo. Estava ou não estava? A moça vê aquilo, ela... Imagina, se fosse qualquer uma outra escrava, talvez estaria esse Naamã, tem que morrer leproso mesmo. Ela não, coração bom, aberto, não é? Ela quer o bem do cidadão, mesmo como escrava. O interessante é Deus pensando, Deus prepara tudo. Quando o rei rasga as vestes, o profeta quer entender por que ele rasgou as vestes. E ele fala, olha, estão procurando ocasião contra mim. E o profeta fala, não, deixa ele vir até mim, que ele vai saber que tem Deus aqui. E Deus cura, você vê? Aconteceu alguma coisa de mal naquele caminho do milagre? Não. Só o próprio Naamã quase estraga tudo. Nunca estraga o que Deus tem para você. Quando alguma coisa não sair como você imagina, glorifica a Deus. Porque aquilo pode ser o pensamento que Deus está pensando, o meio que Ele está pensando para levar você a alcançar o fim que você espera. Quando Ele fala que é o fim que você espera, é porque muitas vezes o meio não vai ser o que você queria. O meio pode parecer terrível para a tua vida, mas Ele está dizendo que Ele vai dar o fim que você espera. Amém? Imagina isso na tua vida. Talvez você está tão apegado, não vai ser desse jeito. Deus fala, não vai. Talvez a casa vai cair antes de você reconstruir ela. Talvez, às vezes acontece. Só que vai ser tempo do quê? De paz e não de mal. Confia. Deus sabe o que faz na tua vida. Volta lá para terminarmos. 2 Reis 5. 2 Reis 5.
o versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão, quantos? Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmão, ele não ficou só curado, mas a Bíblia diz que aquele homem teve a pele dele transformada na pele como se fosse a de uma criança. Olha que benção. Deus tem a maneira dele de fazer mais do que você imagina para a tua vida. Diga graças a Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé. Não sei o que você almeja, mas Deus está pensando em você. Amém? Ele está pensando em você. Fecha os olhinhos agora. Eleva teu pensamento a Deus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Pai querido e Pai amado, venha sobre nós agora, meu Deus, com o teu poder, Pai. Meu Deus, estamos na sua presença e aprendemos hoje que o Senhor tem pensamento sobre nós. O Senhor pensou, meu Deus, em Abraão, pensou em Isaque, pensou em Jacó. O Senhor pensou no próprio Naamã, meu Deus. Ah, Pai, o Senhor tem pensado nesse homem, nessa mulher, tem pensado na casa dela, no casamento, no que o Senhor tem para ela. Pai, alguém está orando agora e dizendo: Jesus, eu estou apresentando a Ti a minha casa. Pai, o Senhor tem pensado na causa dele, na causa dela. Essa pessoa que ela ora, meu Deus, ela tem sonhos dentro dela. Ela quer construir a família dela, o lar dela. Talvez ela quer ter a casa dela, o emprego que ela almeja. E parece muitas vezes as coisas tão distantes, tão longe, Pai. Mas o Senhor, meu Deus, sabe exatamente como é o caminho que nós temos que trilhar. A Tua palavra diz que os nossos pensamentos não são os teus caminhos, Senhor, não são os nossos caminhos. Como a terra é mais baixo que os céus, meu Deus, assim também é o caminho do Senhor, Pai. Então, meu Deus, tenha liberdade
autoridade agora para vir, para cumprir o teu propósito, para manifestar hoje o teu poder, Pai. Ora agora, Deus, minha irmã, ora agora, meu irmão, vai dizendo para Ele: Jesus, cuida da minha vida, Jesus, transforma a minha história. Meu Deus, o Naamã era uma lepra, mas tem gente, Jesus, que é uma cura, é uma libertação, Pai. Tem pessoas, Jesus, que é aquele milagre que ela espera. Tem gente que é uma inflamação, uma infecção, um câncer. Pai, sei lá o que seja, mas eu sei que o Senhor tem a saída, a solução, e eu me levanto agora em oração contra todos esses males. Eu quebro agora, Senhor, todo o domínio do inferno, e eu digo a Satanás, demônio maldito, que desanima essa pessoa, que abate o coração dela, que faz essa pessoa às vezes se entristecer, coloca dentro dele a incredulidade, tudo ele murmura, tudo ele reclama, tudo ele diz que é difícil, que não tem jeito, às vezes se irrita, Deus, às vezes vira até uma confusão, Pai. Muitas vezes um conselho, ele retruca, ele se abate, ele sai indignado como Naamã, como se tivesse ali, meu Deus, desprezando o teu caminho. Mas Deus, o Senhor sabe exatamente o que o Senhor tem que fazer, e aonde houver um demônio atrapalhando, impedindo, amarrando, eu digo: sai de lá, maldito, vai saindo agora. Isso, repreende, meu irmão, manda essa miséria bater em retirada, esse impedimento financeiro, aquela porta fechada, aquela porta vai se abrir quando você tomar uma posição, quando você tomar uma posição no mundo espiritual. Pai, olha para essa pessoa, ela está presa por causa de um detalhe, meu Deus, sonhos sendo adiados por causa de um detalhe, aquela cura, meu Deus, sendo adiada porque falta um pouquinho de entendimento. Mas ora, meu irmão, repreende agora o mal, manda essa maldição embora. Sai daí, maldito, vai saindo daí, opressor, vai saindo daí, maldição. Deus, eu paraliso toda ação do inferno, repreendo toda a força do mal e digo ao diabo: sai, 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 sai e saia em o nome de Jesus. Pai, manifesta-te agora, teu poder, Jesus. Toca agora dentro da casa, na família. Meu Deus, toque em cada área dessa vida. Jesus, que o teu poder toque em cada vida que aqui está, Pai. Que o teu manto, meu Deus, ele envolva essas pessoas, meu Pai, de uma forma tão poderosa. Oh, Jesus. Meu Deus, eles estão invocando ao Senhor, chamando a tua bênção, Pai. Vai derramando do teu poder sobre cada vida, Deus, sobre cada pessoa, Pai. Oh, Jesus, como aquela mulher curada do fluxo, como, meu Deus, outras pessoas que já testemunharam a cura, Pai. Tem pessoas, meu Deus, que viveram o milagre do Senhor, Pai. Eu peço, faça tudo de novo, Jesus, mas faz na vida dela agora, na vida daquele que é incrédulo, daquela que é incrédula. Nos ensina, meu Deus, nos ensina a andar pelas tuas veredas. Meu Deus, nós tiramos uma lição dessa passagem que fala de Naamã, quando ele foi humilde, quando houve humildade dentro dele, meu Deus, ele obedeceu a palavra do Senhor. Pai, a cura se manifestou nele. Tem pessoas, meu Deus, que é só obediência que vai mudar. E às vezes o coração está empedrado, endurecido, Pai. Mas Jesus, alguém está tocando agora por esse familiar. Então vai lá e quebranta o coração. Jesus transforma a causa. Faz uma pessoa forte, uma pessoa vencedora, uma pessoa vitoriosa, Pai. Meu Deus, alguém está declarando agora: Jesus, eu quero a minha cura, eu quero ver a minha casa envolvida, eu quero ver o meu lar, meu Deus, envolvida por esse poder, Pai. Jesus, vai libertando do vermelho esse relacionamento. Jesus, liberta. Jesus, transforma com o teu poder. Oh, Pai, opera maravilhas. Diga: Senhor Jesus, eu recebo agora a minha bênção